O Eduardo Barão está conosco para falar do debate de ontem de Biden e Trump. Fala, Barão. Olá, Ronald. Boa tarde para você, para todo mundo aí no Brasil. Um desastre. Essa foi a avaliação dos democratas do debate de ontem à noite aqui nos Estados Unidos, em que Joe Biden não foi bem e Donald Trump aproveitou e acabou sendo considerado o vencedor do encontro. O debate, o atual presidente americano acabou mostrando em alguns momentos que não conseguia concluir uma frase, uma falta de vitalidade que pode ser, sem dúvida nenhuma, algo que dará a vitória a Donald Trump. Hoje, a grande discussão aqui nos Estados Unidos é se Biden vai desistir da candidatura. Mas agora há pouco, durante um evento na Carolina do Norte, ele disse que vai continuar como candidato e que vai vencer a eleição. Porém, muitos integrantes do Partido Democrata vão tentar fazer com que Biden mude de ideia. A alternativa, o plano B, até agora não há, mas seria uma forma de tentar bater de frente com Donald Trump, que nesse momento se mostra o grande favorito para voltar à Casa Branca. Biden já falou nessa tarde, nem tocou nesse assunto, e a Kamala Harris, inclusive, publicou que teria um evento à tarde. Muita gente falou, será que vão anunciar? Não é essa a tendência, mas estão aí os pratos colocados na mesa depois de um debate com toda essa repercussão, Zaidan. E no discurso de hoje, o Biden reconheceu que foi muito mal. O debate foi muito ruim para ele. O problema para aqueles que defendem a mudança da candidatura, a Kamala Harris não é a candidata, né? Ela não tem preparo para isso. Não tem preparo para isso. E aí começam a falar do Gavin Newsom, que é o governador da Califórnia, e que é um péssimo nome. Não do ponto de vista eleitoral, mas imaginando ele como presidente dos Estados Unidos. E a realidade é essa. Qualquer escolha, Trump ou Biden, Trump ou Gavin Newsom, Trump ou Kamala Harris, qualquer escolha será uma escolha ruim. Isso mostra a decadência política nos Estados Unidos, uma degradação. E, por outro lado, no caso do Biden, né, Ronald? Eu conheço pessoas mais velhas que o Biden, aliás, bem mais velhas, 10 anos a mais, 9 anos a mais que o Biden, e que têm todas as faculdades mentais ali preservadas, tem plena consciência das coisas, debate as coisas, entende tudo, toma decisões. O problema não é a idade, mas ele tem esse problema, que a cada dia se torna mais nítido e muitas vezes constrangedor, não é? Ele, como a gente dizia aqui ontem, ele muitas vezes ele para um discurso, fica olhando para o nada, não se move, não completa a frase, aí volta tentando encontrar o ponto onde ele havia parado, e as saídas ali de lugares públicos também têm sido constrangedoras, porque muitas vezes ele não tem noção de tempo e espaço. Então, tudo isso não é uma questão de idade, é uma questão da condição específica dele. E aí é que entra a necessidade de se debater isso com decência, né? Para mim, o Biden é um péssimo presidente, o governo dele é um governo acelerado, um governo que tem cometido crimes mundo afora, tem uma atitude criminosa em relação à guerra na Ucrânia, tornou impossível para a Ucrânia buscar um acordo que estava sendo desenvolvido na Turquia, porque quer a guerra. Mas isso, na verdade, não é o Biden inaugurou isso. Essa é a sequência do que os Estados Unidos fizeram ao longo do século XX e estão fazendo no XXI, não é? E, por outro lado, o Trump, que já governou os Estados Unidos, é outra péssima alternativa. Péssima alternativa. Com uma xenofobia cada vez mais explícita, né, culpando os imigrantes pelos problemas de disputa por emprego. E olha que é uma economia que tem produzido cada vez mais emprego. Tem a ideia de estabelecer uma política protecionista. E aí não há muita diferença, porque o Biden tem anunciado isso, principalmente em relação à China, uma política protecionista, e o Trump quer estender isso à Índia, o que seria também um desastre. Então as opções são muito ruins. E as alternativas ao Biden
especuladas no Partido Democrata, como o Gavin Newsom, também são péssimas, né? Na verdade, há uma decadência geral nos dois partidos. E quando o assunto é guerra, eles criaram uma expressão lá que é o unipart, né? Ou seja, que os dois partidos, na verdade, são um em termos de política externa. Uma política externa que é já historicamente criminosa, Ronald. Que situação, Zé. Daí não dá para... É a maior economia do mundo, é o maior poderio do planeta e uma disputa com tantos predicados e com... como é que eu posso dizer? A gente não consegue encontrar o motivo pelo qual não há uma renovação consistente nos dois partidos para ter um protagonista e que não seja esse protagonista sempre aquele que, por algum motivo, chegou àquela posição. O Biden antes vice, depois candidato, acaba sendo candidato natural, mas de um governo ruim e nesse tempo, pelo simples fato de ser o presidente, é a única alternativa do Partido Democrata e do outro lado, o Partido Republicano, também de tantos outros candidatos e de tanta história, ser obrigado a colocar como candidato alguém que é alvo de inúmeros processos. É óbvio que o Biden vai explorar, sendo possível fazê-lo, tratar da questão da invasão do Capitólio, entre tantas outras questões, do ponto de vista da justiça, e aí você pode entrar em xenofobia e tudo. Então é um momento trágico para a política americana de não haver opções e, de novo, um pleito que chega nesse nível há poucos meses dos eleitores americanos irem às urnas. Pois é, e além disso, no momento em que inicia-se um processo de desdolarização da economia mundial e das relações comerciais, e os Estados Unidos, que tem o maior PIB da Terra, a economia mais dinâmica da Terra, e um poderio militar inigualável, né? Os Estados Unidos têm essa importância de um império, é um império, e as opções são terríveis. E olha que, na verdade, você olha o Biden falando, e a pergunta que vem é: quem está governando os Estados Unidos? Não é o Biden, né? Não é o Biden. Ele é ouvido, ele fala, ele assina. Mas quem está governando os Estados Unidos? Quem está tomando decisões? Quem está emitindo ordens? Então você tem uma equipe ali, anônima, que está governando os Estados Unidos. E isso se tornaria cada vez mais grave no segundo mandato do Biden. Cada vez mais grave, porque a perda de certas faculdades, ela se torna cada vez mais notória, né, no dia a dia do Biden. E o Trump tem alimentado o crescimento do neofascismo mundial, até pela importância dos Estados Unidos, né? Então é claro que ele se torna uma liderança natural de qualquer movimento desse tipo, e inoculou em partes da sociedade americana alguns valores do neofascismo. É muito grave o que está acontecendo. Mas eu só ressalto também, Ronald, que tudo que há de ruim no governo Biden não dá a ninguém o direito de atacá-lo por sua velhice. Não dá a ninguém esse direito de tripudiar, de fazer, como você citou há pouco, essa piada nojenta, cretina, que desrespeitou duas pessoas ao mesmo tempo, desrespeitou alguém que morreu e desrespeitou o outro que está com problemas de saúde, não é? Essa falta total de noção, de valores elementares, básicos, né? Ela é nojenta, ela é canalha. O fato do Biden fazer um governo horrível, criminoso, não dá a ninguém o direito de usar a saúde dele, a idade dele, para atacá-lo dessa maneira, né?